Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 7 princípios bíblicos. Tem esse nome, né, princípios bíblicos, porque são usados versículos da Bíblia para vamos dizer, explicação sobre cada um deles. Mas, assim, ao meu ver, são princípios que são para a vida de qualquer pessoa, né? A pessoa cristã ou não, porque é para a vida, né? Eu acho que esses princípios são para a vida, todo mundo tem que aprender. Nós temos 7, né? Que é o caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade, união e aliança. Então, é bom que se ensine, né, esses princípios desde pequenos. Existem até escolas que trabalham por princípios bíblicos. Eles conseguem colocar todas as matérias, né, português, matemática, tudo ali, consegue colocar os princípios bíblicos dentro das matérias escolares, geralmente escolas cristãs, né? Mas todos nós temos que aprender esses princípios. É muito bom para a nossa vida, né? Para o nosso caráter, para o nosso desenvolvimento, nós conhecermos e sabermos se nós temos esses princípios, né? Se a gente pratica esses princípios. E vamos começar pelo primeiro, que é caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Tudo aquilo que você faz, como você se comporta diante das circunstâncias, diante das pessoas, né? Todo o seu comportamento, ele está falando como é o seu caráter, né? Quando você olha para uma pessoa, você vê as coisas que ela fala, as coisas que ela faz, você começa a perceber qual é o nível, né, de caráter dela, se ela realmente tem caráter ou tem desvio de caráter, né? Nós temos o versículo de referência, 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos Jesus como exemplo, né, em todos os princípios. Então, o caráter de Jesus, ele é perfeito. Então, Jesus fala, sede santos, vocês sejam santos, porque eu sou santo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando o homem foi criado, né, Deus falou, façamos, era ele, Jesus, né, o Espírito Santo, façamos ao homem a nossa imagem. Deus, quando criou o homem, ele usou como exemplo a própria imagem, a imagem de Jesus. E se nós queremos, né, ser uma pessoa de caráter, nós precisamos pegar Jesus e Deus como exemplos de vida, exemplos de caráter, de como se comportar nas situações adversas, né, que nós vamos encontrar durante a nossa vida. E isso tem que, o caráter, ele tem que ser moldado, porque nós já nascemos pecaminosos, nós nascemos com a tendência do pecado. Então, desde criança, você tem que ter o cuidado de moldar o caráter do seu filho, né? Como? Corrigindo. Ele vai errar, até porque ele não sabe nem que ele está errando, mas você vai começar a dar as informações, olha, isso aí está errado, não é assim que funciona, o jeito que você fez não é assim, e mostrando para ele o jeito certo e sempre usando a Bíblia como exemplo, Jesus como exemplo vivo de tudo isso. Então, o caráter, ele precisa ser moldado, né? Você vê muitas crianças hoje já com desvio de caráter, crianças que pegam coisas das pessoas, que elas sabem que não são suas, e elas não falam, guardam segredo, e às vezes a mãe pega uma borracha, um lápis que pegou da escola, né?
é um brinquedo do amiguinho que quer levar para casa. Muitas das vezes ele faz até sem muita noção, mas aí entra o adulto para dar essa noção para ele, para ensinar para ele o que é certo e o que é errado. E é todo dia. Moldar o caráter de uma criança é todo dia. São pequenas atitudes que eles mesmos vão dar para a gente aproveita aquela atitude para ensinar sobre caráter, né? Mordomia. A palavra mordomia, neste contexto, significa cuidado, zelo, administração de bens materiais como imateriais. O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado, como se fosse dele, pois no tempo certo deverá prestar contas do que lhe fora confiado. O que é você ser mordomo? É você servir, né? Tem até uma frase que se você não serve para servir, você não serve para nada, né? Muitas pessoas querem ser servidas, né? Querem ter uma autoridade para que outras pessoas venham servi-la, quando na verdade não foi para isso que Deus nos criou. Nós somos mordomos, mordomos da palavra, mordomos do evangelho. Por quê? Porque nós precisamos cuidar da palavra, do id, né? Do id que Jesus deixou, né? Para que a gente possa cuidar das coisas de Deus aqui na terra. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2,15. Olha Deus aí mostrando para o homem que ele tem responsabilidade. Deus já deu a Adão, né, a primeira criatura, o primeiro homem, a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, que não era pouca coisa, né? Cuidar de todo o jardim, cuidar de todos os animais, ele teve que dar nome a todos os seres. Então, o Adão, ele foi mordomo do jardim do Éden, porque ele tinha a responsabilidade de cuidar daquilo tudo ali. E nós queremos ser donos de alguma coisa e queremos ser servidos, quando não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser mordomos. Quando o seu filho, né, a criança, percebe que ela precisa servir sempre ao outro, que ela precisa ser mordomo, que ela precisa guardar, zelar pelas coisas de Deus, gente, ela vai crescer uma criança muito especial, porque ela vai saber que nós precisamos servir. O que é servir? Ajudar, cuidar, amparar, zelar, amar. Quando você aprende o princípio da mordomia, você consegue entender muitas coisas e liberar o seu coração para o amor ao próximo. Então, nós precisamos servir, sempre estar a serviço do Rei. Semear e colher. Coisas que hoje as pessoas não querem, né? Só querem colher. A lei da semeadura significa que quando alguém planta algo, deverá colher algo baseado naquilo que plantou. Em toda a Bíblia encontramos esse princípio. Porém, é importante compreendê-lo corretamente e exatamente como Deus mostra a nós. Vejamos, por exemplo, este verso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmos 126, 6. Aqui vemos claramente a ideia de alguém que plantou mesmo em dificuldades e colheu daquilo que plantou. Viu o fruto de seus esforços. Mesmo quando você planta chorando, né? Não quero, dá muito trabalho, vai demorar a colher, mas você mesmo assim você está plantando. Mesmo você plantando chorando, na sua dificuldade, nas suas limitações, mas você está semeando, você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Porque você semeou com pranto, mas você semeou. E Deus vai te dar a recompensa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Aí é Deus falando para o homem, né? O que você semear, você irá colher. Deus deu uma ordem. Se ele obedecesse a ordem, ele ia colher a obediência. Mas ele resolveu desobedecer, colheu dificuldade, né?
colheu consequência, né? Eu sempre falo que toda desobediência ela tem uma consequência. E nossos filhos precisam aprender isso, porque muitas crianças fazem o que querem e ainda são premiadas pelos pais, né? Não tirou nota boa, mas tem que entender, né? Porque está tudo muito difícil, ele está com problema. Tudo tem uma desculpa hoje. As crianças têm muita desculpa para não fazer aquilo que deve ser feito. Então, elas acabam não sendo cobradas da maneira que tem que ser cobradas. E elas têm que aprender que a vida vai ser assim. Toda desobediência ela tem uma consequência. Você escolhe obedecer ou não, mas você não escolhe a consequência da sua decisão. E se você resolve semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você não quiser semear, você não vai conseguir fazer a colheita. Tudo é questão de escolha, né? E Deus deu escolha a Adão e Eva. Eles desobedeceram, eles semearam o quê? Tribulação. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Importante a criança já descobrir desde pequena que tudo aquilo que ela faz volta para ela de alguma forma, né? Tanto em coisas boas como em coisas ruins. E eles precisam aprender isso, porque se a gente ficar a todo momento compensando as crianças, porque está entendendo a dificuldade deles, vamos criar filhos fracos. Porque quando eles começarem a entender que a vida não é tão boazinha como nós pais, eles vão ter dificuldade de resolver os seus próprios problemas. E, às vezes a culpa é nossa, porque nós não mostramos as dificuldades para os nossos filhos. Então ele tem que entender que tudo que ele semear, ele vai colher. Pode ser coisas boas ou não. Autogoverno, gosto muito desse princípio. Autogoverno. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que não foi dada a nenhum outro ser. Raciocinar para poder decidir. Raciocinar primeiro, pensar. Todos os animais criados por Deus são movidos pelo instinto de sobrevivência, de procriação, de alimentação. Enfim, são desprovidos, entretanto, de raciocínio, razão pela qual não se pode cobrar deles o autogoverno dos animais. O homem pensa, raciocina e decide. O homem tem o poder de decidir. Por tais atributos, podemos dizer que autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes em casa, na escola, em qualquer lugar que estiver. Hoje nós vemos muitos adultos que não têm o autogoverno. Eles não pensam antes de agir. Né? Isso traz muitos problemas para a nossa vida. Né? A pessoa não tem um domínio sobre a sua atitude. Quando vê, já fez, já falou que não deveria fazer, já magoou pessoas. Isso é um problema. A pessoa que não tem o autocontrole, que não consegue se autogovernar, não consegue decidir o que fazer diante daquela situação, diante daquela adversidade, isso é muito triste. E isso já vem, para um adulto chegar a esse ponto, já vem desde a infância. A criança, ela quer alguma coisa, ela chora, ela grita, ela esperneia, o pai vai lá e dá. Ela não, e se você fala que não vai dar, ela não tem o autogoverno ainda, ela vai espernear, ela vai pedir, ela vai chorar, ela vai usar os argumentos dela, porque ela ainda não aprendeu a se controlar. Mas isso tem que ser ensinado todo dia. A criança quer alguma coisa, você tem que explicar para ela que ela não vai ter aquilo por aquele motivo. E ela vai chorar, vai, mas ela não vai ter. Então ela vai aprender que diante do não adianta ela ficar chorando e gritando que ela vai continuar com o não. E isso às vezes não acontece. Você fala um não para um filho, ele esperneia e tal, você vai lá e dá. Então ela entende que é só ela gritar que ela vai ter o que ela quer. Então ela não precisa pensar para agir. Ela não precisa controlar as emoções dela. Ela vai soltar as emoções e o adulto que se vire para poder controlar e fazer tudo o que ela quer. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Os muros abertos, entra tudo, não tem proteção. Uma pessoa que não tem autogoverno, ela deixa entrar as emoções dentro dela
e ela não consegue, como é que eu vou falar? Ela não consegue controlar as próprias emoções, porque ela está desprotegida, porque ela deixa tudo entrar, ela não consegue, peraí, isso não. Eu tenho o autogoverno dos meus sentimentos e da minha vida, isso eu não quero, não. Ela deixa entrar tudo. Provérbios 25, 28. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Gênesis 4, 7. Você deve dominar o seu entendimento, as suas atitudes e as suas emoções. Isso é autogoverno. Ter o controle da sua própria vida, ter o controle das suas emoções, principalmente nos momentos de adversidade. Soberania. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio da sabedoria nos ensina que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é supremo, soberano de todo o universo. Ele é criador de todas as coisas em todo o universo. Tudo existe porque ele as fez e elas continuarão a existir enquanto ele sustentar. Soberania é você reconhecer que você é pequeno diante da grandeza do nosso Deus. É você entender que tudo e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É você se diminuir para você poder ver a grandeza do nosso Deus. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Nós não somos eternos aqui na terra, mas Deus é eterno. E assim, Deus é tão maravilhoso, Jesus é maravilhoso, que Jesus ele reconhece, ele mesmo sendo filho de Deus, né? Enquanto ele viveu aqui, ele sempre reconheceu a soberania de Deus. E por que que nós, simples mortais, não vamos fazer isso? Nós precisamos reconhecer que Deus é tudo na nossa vida. E para que a gente chegue a essa maturidade, a criança precisa entender que existe um ser soberano acima dele, acima dos pais dele. Um ser que domina todo o universo. É você entender o como você é pequeno. E mesmo assim você tem um Deus que cuida de você todos os dias, um Deus que ama você todos os dias. Entender a soberania de Deus é você entender que você está aos cuidados nas mãos daquele que te criou, daquele que criou todas as coisas. Uma criança que entende a soberania de Deus é maravilhoso. Ela crescer sabendo que ela é totalmente dependente de Deus, isso só vai fazer bem para a vida dela e para o caráter dela. Individualidade. A identidade de cada um. Deus criou-nos com identidades distintas. Cada um é um. Identidade fala de características específicas que cada indivíduo tem. Conhecermos referido princípio é de uma suma importância para o nosso caminhar na fé, desfrutando da alegria de caminharmos lado a lado com nossos irmãos. Entendendo que o Senhor é que trata a todos de forma individual, mas a nós cabe tratar uns aos outros de forma a proporcionar o ajuste e o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E todos nós somos diferentes, porque Deus nos fez diferentes. Somos uma unidade, né? Porque Deus nos fez unidos, mas somos individuais, somos diferentes. Todos nós temos, cada um tem um jeito de ser. Deus nos fez diferente, para que a gente possa se completar, para que um possa completar o outro. Eu sou forte, ajudo o fraco. Eu sou fraca, o forte me ajuda. Aquilo que me falta, sobra no meu irmão. Aquilo que me sobra, falta no meu irmão. E isso é completar, isso é unidade, né? É usar isso em favor do reino e para o reino. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Deus fez um par, né, para cada animal, e mesmo assim cada um com as suas particularidades.
e ainda não tinha, né, uma ajudadora, né, para esse ser que era único, né, até então. Gênesis 2:20. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nosso corpo, né, é um só. Dá para entender muito bem essa individualidade com o nosso corpo. Nosso corpo é um só. E cada parte tem a sua particularidade, cada parte tem a sua função. E assim somos nós no corpo, na Igreja de Cristo, né? Nós somos uma família, somos uma unidade, né? Mas cada um tem a sua individualidade. E entender isso é maravilhoso, saber que você é único, que você, igual você não existe, né? Não tem ninguém. Isso é maravilhoso, ver que Deus teve o cuidado de nos fazermos individuais. União, aliança. Com a humanidade, Deus estabeleceu como aliança o próprio Jesus. Podemos ver que a condição para a reconciliação do homem com Deus é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por causa disso, todo aquele que crê no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna. João 3,16. União, aliança. É isso que Deus fez conosco quando ele mandou Jesus, né? Que Jesus virou a ponte, né, entre todos nós e entre Deus. Porque o pecado separou todos nós de Deus. Mas Jesus é tão bom que ele mandou Jesus para que ele pudesse cumprir, né, o chamado dele, que é morrer na cruz, e Jesus é um intermediário entre nós e Deus. E essa união, essa aliança que Deus fez com cada um de nós é maravilhoso. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? Esse versículo é maravilhoso, né? Romanos 12, 4, 5. E Jesus veio para unir essas pessoas tão diferentes, né? A gente está sempre junto, né? Louvando, né? Cada um na sua igreja com o seu jeito, né? Com a sua doutrina, mas em união por quê? Porque pertencemos a um só Deus, pertencemos a um só Cristo, né? E Jesus é a aliança, Jesus é o que nos une, né? Que nos mantém juntos, para que a gente possa caminhar esse caminho da salvação e um dia estarmos juntos cantando lá no céu, né? Então, esses foram os princípios bíblicos e é bom pararmos para estudá-los, né? Peguei um estudo rápido, mas pode ser feito um estudo maior, só para que vocês possam entender a importância de inserir esses princípios bíblicos na vida dos seus filhos, ainda pequenos, porque a criança ela aprende com muito mais facilidade, sem reservas, né? Sem se proteger, ela aprende. Nós adultos já somos mais reservados, mais questionadores, mas a criança não. Se você começa a ensinar isso todo dia, e vocês viram que são situações fáceis de se ensinar, coisas que a própria criança nos dá a oportunidade todo dia de ensinar esses princípios. Então, crave esses princípios na vida dos seus filhos, na vida da sua família e na sua vida, para que a gente possa ter uma vida feliz, uma vida em abundância.